Olá, meus amigos. Esta é uma iniciativa da DED. Quando nós tiramos alguns minutos das nossas preocupações mais cotidianas, tentamos respirar fundo, nos elevar espiritualmente para fazer algumas pequenas reflexões. Hoje eu estou querendo começar lendo um item do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo muito interessante, chamado O Cristo Consolador. É um capítulo pequeno e todas as mensagens nele contidas nos são trazidas pelo Espírito Verdade. Eu separei aqui, no item 6, um pequeno trecho que me fala muito profundamente e que eu queria dividir com vocês. É o segundo parágrafo desse item, que diz assim: trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. E aí a gente vai seguindo esse item muito especial deste capítulo, né, desse livro que é luz, desse livro que vem nos auxiliar imensamente a focalizar o que deve ser focalizado, a nossa elevação espiritual. Eu acho tão interessante quando nós somos incentivados a diariamente retornar à tarefa árdua que tentamos realizar na véspera. Essa tarefa é uma tarefa árdua, é a tarefa da nossa elevação espiritual, mas que fica cada vez menos árdua conforme nos abrimos para o ensino dessa doutrina que é luz, que é amor e que é caridade. Uma das grandes dificuldades nesse nosso trabalho necessário de elevação espiritual é lidar com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Tudo nasce nesse momento, nesse alimentar de pensamentos que precisam ir se modificando, que precisam ir se adocicando, se elevando. Sobre isso, nós podemos pensar um pouco mais profundamente. As ideias, como os seres, como os bichos e como as plantas, têm um tempo de vigência. Como eles também, chega um momento em que perdem sua temporalidade, em que morrem, em que devem ser deixadas para trás, para que possamos seguir a lei divina da evolução. De vez em quando, é bom que façamos uma revisão nessas ideias que viemos alimentando, que viemos abraçando, acolhendo há tantas encarnações e que pela evolução natural, pelo passar do tempo, não nos servem mais. São ideias que hoje nos fazem estacionar. São ideias que hoje nos trazem imensa dificuldade de evoluir e de viver como cristãos. É assim que nós vamos, especialmente, evoluindo espiritualmente. Nós temos uma vocação irresistível para nos iluminar. Bondade imensa divina que jamais nos abandona e que colocou em nós esse ânimo interno, essa condição de seres que sempre se espiritualizarão, que sempre evoluirão, mesmo que tenhamos as nossas dificuldades. Nós sempre caminharemos para o aperfeiçoamento moral
e para o esclarecimento intelectual. Nossa querida Joana de Ângeles lembra que nós sofremos de deutropismo, como aquela plantinha que nós temos aqui dentro de casa, e que nós vemos que conforme vão crescendo, se dobram, se viram para onde o sol penetra na casa. Joana de Ângeles diz que nós também, conforme crescemos, vamos, mesmo que inconscientemente, nos voltando para a luz divina, para a luz amorosa. A vida é uma série interminável de escolhas e de decisões. Diariamente, a cada vez que acordamos, até voltarmos à nossa cama à noite, nós vamos tomar uma série de decisões, algumas conscientes, outras não, mas são essas decisões que vão dar o diagnóstico do nosso lugar espiritual e que vão poder nos ajudar, talvez, a caminhar um pouco mais rápido. O espírito é deixado livre para, usando seu livre-arbítrio, traçar esse seu itinerário que necessariamente precisa se tornar um itinerário mais leve, um itinerário mais cristão. É assim que nós podemos e devemos renovar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Muitas vezes, o que nos parecia certo há 20, há 30 anos, hoje já nos deixa em dúvida. Talvez daqui a algum tempo já nos parecerá terrivelmente enganoso. Ao mesmo tempo, algumas ideias que nos causavam espanto, conforme vamos evoluindo, conforme vamos trabalhando nosso orgulho e nosso egoísmo, perdem aquele aspecto dramático e começam a aparecer melhores, começam a aparecer mais conformes à justiça divina. Nós vamos, então, fazendo esse rever de ideias, de sentimentos e pensamentos, para que sigamos naturalmente a lei da evolução espiritual. Façamos esses esforços. Nós estamos vivendo um momento agora de renovação. Precisamos agora, nesse recomeço lento e cuidadoso, nos mostrar dignos desse recomeço. É preciso, então, que nos mostremos prontos para reexaminar o que viemos pensando, sentindo e fazendo. Nós sabemos que não basta sentir dor, é preciso aprender com a dor. E o bom estudante só mostra que aprendeu quando mostra mudanças. Todas as teorias educacionais dizem isso. A grande aprendizagem só é diagnosticada quando há mudança. Que nós possamos, então, examinar as nossas ideias como quem examina uma gaveta cheia de papéis, meio esquecida, meio deixada de lado. Nós vamos remexendo aqueles papéis antigos e vamos encontrando ali alguns que já deveriam ter sido descartados. Vamos encontrar alguns papéis amarelados, cheios de mofo, que não devem mais estar naquela gaveta. Vamos, surpresos, encontrar papéis novos, que precisam também ser examinados com extremo cuidado, porque podem ser de valiosa contribuição para nós ou não. O que Deus quer de cada um de nós: trabalho fraterno e evolução espiritual. Para isso viemos tantas vezes, para isso viremos ainda uma série de vezes. Nós vamos conquistando palmo a palmo
essa elevação espiritual com o nosso próprio esforço, ajudados pelo infinito amor de Deus. Jamais estamos sós, jamais caminhamos sem sentido. Desde que estamos na Terra, todos nós, encarnados e desencarnados, caminhamos debaixo de uma chuva enorme de bênçãos. É preciso apenas que nos abramos para poder sentir essas bênçãos que caem sobre nós, sem nenhuma interrupção, já que a misericórdia divina não deixa a ninguém de lado. A tarefa de nos salvar, caminhando em direção às leis divinas, à sua justiça, à sua sabedoria, é uma tarefa individual. Vamos vencendo nossas fraquezas, vamos vencendo as nossas vacilações, caindo aqui, levantando ali, ajudando e sendo ajudados. Assim caminhamos tranquilos, assim caminhamos serenos, sabendo que Deus é quem sabe. Salvar-se para nós, salvar-se para a doutrina espírita, não é escapar do inferno, já que ele não existe. Salvar-se é se espiritualizar, é ser a cada dia um pouco mais doce, um pouco mais leve, um pouco mais cristão. É quebrar os nossos corações ainda tão endurecidos, fazendo-os a cada dia corações compassivos. É preciso nos libertar dos erros, das paixões e da ignorância. É preciso nos libertar daquelas visões erradas e antigas que alimentamos em muitas encarnações e que dão origem aos preconceitos. Eu vou ler rapidinho um trecho de um livro interessantíssimo, Contos e Crônicas, quando Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, nos indicava em obras antigas esse espírito de nome Valerium. Ele aqui é psicografado por Antônio Baduí Filho, e nós vamos ver. Numa mensagem lá no finalzinho, eu vou ler apenas um trecho, que diz assim: aprendizes do bem, somos todos nós, não é? No período inicial do aprendizado, o professor transmitia conhecimentos de acordo com a compreensão dos alunos. Exemplos concretos, cantigas simples, cartilhas e desenhos. O professor atuava com dedicação, mas explicou que no curso, mais adiante, outros professores repetiriam as lições e ensinariam muitas coisas novas. Foi o que aconteceu com o Evangelho. O Cristo anunciou a boa nova de acordo com o entendimento daquela época, mas prometeu que no futuro o Espírito Verdade traria novas revelações. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus e, entre tantos ensinamentos, reforça a necessidade da renovação íntima, a fim de que nós, os aprendizes do bem, não fiquemos em atraso na escola da evolução. Não fiquemos em atraso, aproveitemos essas grandes oportunidades para avançar. Abramos aquela nossa gaveta de papéis, façamos uma reavaliação do que deve ser levado de agora em diante e do que deve ser descartado. Não mais ideias que alimentem nosso orgulho e nosso egoísmo, apenas ideias que possam nos fazer um pouco mais cristãos a cada dia.
que aproveitemos essas grandes oportunidades que chegaram para cada um de nós. Que aproveitemos essas lições que vieram com essa expiação coletiva pela qual estamos passando, para que possamos nos apresentar como bons alunos do planeta escola, do planeta Terra. Tiremos de nós qualquer visão que nos faça supor ser superior a qualquer um dos irmãos que divide a terra conosco. Tiremos de nós toda a agressividade, toda a necessidade de exclusão, seja de quem for. Que guardemos agora nessa nossa gaveta sentimentos, pensamentos, que elevados, iluminados, espiritualizados, vão nos ajudar a caminhar um pouco mais em direção a Deus, dessa forma, caminhar um pouco mais em direção à felicidade real. Sigamos consolados, sigamos imensamente gratos a Deus e a todos esses espíritos que jamais se cansam de nós, que já se iluminaram tanto, que fizeram tanta luz em si próprios, que podem hoje nos iluminar, iluminando o nosso caminho. Extremamente gratos, serenos, felizes por nos sabermos esses filhos amados de Deus, caminhamos agora com as nossas gavetas, que precisam também ser puras e limpas. Que caminhemos. Muito obrigada.